Ministério feminino da igreja pode? Isso está na Bíblia? Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Imel Vila Moraes, uma agência do Reino de Deus. Eu sou o pastor Rodrigo e estamos estreando, Diego e eu aqui, trabalhando para esclarecer a respeito de dúvidas da Bíblia, questões atuais e tantas outras. E já vai começar quente, vai começar com esse assunto que é polêmico em muitos meios evangélicos, mas nós, metodistas de tradição wesleyana, temos um ponto de vista, temos um óculos e entendemos que ele é bíblico. Mulher no ministério pode? O ministério feminino é bíblico? Muito bem, pessoal, é isso que nós queremos responder no Pergunte ao Pastor. Pergunte ao Pastor. Então, eu vou ler para você aqui a pergunta que foi me enviada. É a seguinte: quando Paulo fala para a mulher permanecer em silêncio na igreja, 1 Coríntios 14, 34 e 35, ele fala sobre a ordem do culto ou sobre o papel, responsabilidade da mulher na igreja? Pelo que o capítulo fala, entendo que é sobre ordem no culto. Mas qual é a interpretação mais correta? E qual é o posicionamento real da Igreja Metodista Livre em relação a isso? É com base nisso que os presbiterianos não têm mulheres como pastoras? Pois é, hein? Que pergunta quente! Ainda mergulho os irmãos presbiterianos aqui no meio dessa pergunta. Vigia, crente! Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ajudar você a entender essa questão. Vamos ler a passagem? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. Diz assim: que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eita nós, hein? Dureza ser mulher nesse tempo. Ou tá tudo certo ou tá tudo errado. O que vocês acham? Bom, vamos lá. O ministério feminino na igreja pode sim, e eu entendo que é bíblico. Nós vamos sistematizar a nossa resposta de maneira que você possa compreender. Eu quero trazer aqui princípios, conhecimentos bíblicos da palavra e também quero trazer para você o contexto cultural, para que você faça uma reflexão correta à luz do contexto, né? A Bíblia, ela é um livro muito poderoso, inspirado pelo Espírito Santo, mas foi escrito dentro de um contexto, dentro de uma época, e tem questões que são culturais e a gente precisa considerar essas questões culturais na hora de interpretar a Bíblia. Senão, do contrário, conforme a gente vai perceber no decorrer do nosso estudo, as mulheres teriam que usar véu. Então, vamos lá, vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Antes de mais nada, é importante a gente frisar o seguinte: existem pessoas que fazem uma leitura linear, literal da Bíblia, e elas entendem que não, aquele princípio que Paulo ensinou, realmente ele se aplica para os dias atuais. As mulheres têm que ficar caladas, em silêncio, não lhes é permitida aprender, não lhes é permitido falar dentro da igreja, elas têm que aprender em silêncio. Vai chorar! Agora você imagina, né? Século XXI, a mulherada tem que ficar quieta? É brincadeira, né? Então, o que será que isso aqui está querendo dizer? Outros entendem o seguinte: não, a mulher ela pode ensinar, nós reconhecemos o ministério feminino, mas elas não vão ministrar para homens, porque não é permitido que elas ensinem aos homens. Agora, pensa aqui comigo, meu amigo, quantas mulheres e quantos homens nós temos na igreja? Fala a verdade, majoritariamente nas igrejas ela é composta de mulheres. Um dia eu fiz aqui um momento de oração no culto, e aí eu pedi para que as mulheres viessem ao altar. Rapaz, você não faz ideia. Encheu de mulher no altar. E graças a Deus pelas mulheres. Se não fossem essas mulheres, o que seria de nós? A igreja estaria perdida, porque se dependesse dos homens, cadê os homens? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Antes, eu queria que você percebesse comigo um pouquinho do contexto histórico, do contexto cultural no qual as mulheres estavam inseridas. As mulheres, elas viviam debaixo de um ambiente de muita opressão, de muito ódio. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sim, elas eram marginalizadas. Não era permitido às mulheres falar publicamente na rua com seus maridos.
Se elas conversassem com seus maridos na rua, era problema mesmo. Então, era falta de respeito. A mulher não podia se dirigir a nenhum homem publicamente. Também as mulheres, segundo alguns rabinos, eles entendem, né? Alguns rabinos, não generalizando, alguns rabinos entendiam que de ser mulher era uma tristeza. Eles dizem o seguinte: olha, graças a Deus, devemos dar graças a Deus, porque nós, judeus, não nascemos operários, gentios e não nascemos mulheres. Já pensou? Esse é o pensamento daqueles homens, daquele contexto, daquela época. Alguns rabinos chegavam ao extremo de dizer que as mulheres não possuíam alma, e alguns livros apócrifos têm relato de que as mulheres serviam para apenas uma única coisa: para ensejar nos homens a fornicação. Não é fácil ser mulher nesse tempo mesmo, não. Então, meu amigo, esperar que as mulheres possam ter espaço para serem ordenadas num contexto de machismo, num contexto de preconceito, num contexto onde alguns até consideravam que elas não tivessem alma, não era algo muito fácil, não. O status quo, né, a situação atual, também não era fácil. Imagine o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos, os primeiros da igreja, os primeiros líderes da igreja, dando espaço para as mulheres num ambiente como esse. A igreja já não era bem vista, né? A igreja já não era bem aceita. E aí dá espaço para as mulheres falar, porque assim, para pensar, não é apenas no contexto religioso. Se você olhar para as outras culturas, até mesmo a greco-romana, as mulheres também eram rebaixadas. Então, abrir espaço para as mulheres nesse contexto era o mesmo que colocar o evangelho sob mais perseguição, sob mais crítica. Então, para aquele momento, realmente, não era muito fácil, né, e aceitável dar espaço para as mulheres. Mas o apóstolo Paulo já nos traz aqui um valor em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Deixa eu ler para você. Colossenses 3, capítulo 22, diz o seguinte: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Por que eu estou lendo essa passagem? Para te mostrar o seguinte: muita gente argumenta que o apóstolo Paulo, os seus princípios são universais até para os dias atuais. Tá, tudo bem. Vamos pensar então que nós temos que levar à risca o que o apóstolo Paulo está falando sem levar em conta o contexto cultural. Então, com essa passagem que eu acabei de ler, no qual ele diz que os servos têm que obedecer aos seus senhores, o apóstolo Paulo então, ele é a favor da escravidão? A Bíblia é a favor da escravidão? Bom, se nós não podemos ser escravos hoje, porque isto era algo do contexto cultural, porque as mulheres também não podem ministrar a palavra de Deus e desenvolver o ministério feminino também como pastora? É isso que eu quero responder para você. Vamos olhar uma outra passagem de Paulo? Gálatas capítulo 3, versículo 28. Olha como a Bíblia é poderosa e abençoada. Gálatas 3, 28. Olha só o que diz o texto. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor Rodrigo, você está falando de algo que o apóstolo Paulo deixa claramente no contexto, que é a respeito da salvação. É claro que é a respeito da salvação, e mais ainda, isso reforça a nossa ideia de que em Cristo, com a remissão, com a obra redentiva de Jesus, não há mais distinção de nada e de ninguém. É verdade. Olhando para Jesus e a sua relação com as mulheres, olhando para a obra da criação e olhando para o derramamento do Espírito Santo, eu quero falar com você então sobre 4 pontos. Primeiro, por quê? Porque a criação fundamenta isso. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Meu querido, veja como a criação ela é igualitária. Veja que o propósito de Deus
é criar homem e mulher com a mesma igualdade. Em que sentido? No sentido de que ambos carregam a imagem de Deus e de que ambos também dominam sobre a criação. Tenha isso em mente. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou com a mesma imagem, com a mesma responsabilidade sobre a criação. Aí você me diz assim, mas a Bíblia não diz que a vontade da mulher é para o marido? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 16 vai dizer o seguinte: e a mulher, Deus, disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Perceba que esse decreto, essa ordem de Deus, ocorre depois da queda, ok? Guarda isso aí. Vamos lá, segundo ponto. Homem e mulher desfrutam de igualdade diante de Deus porque Jesus resgatou a dignidade da mulher. Veja, Jesus restaurou a dignidade da mulher. Primeiro, Jesus nasceu de uma mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Jesus nasceu de uma mulher e durante todo o ministério de Jesus, as mulheres estiveram ativas, participativas. E olha, Jesus dava atenção especial às viúvas, às divorciadas, às solitárias, às prostitutas, às mulheres que viviam à margem da sociedade. Jesus estava com as mulheres que ninguém queria estar. E aí eu quero pensar com você aqui, olhando para o Evangelho de Marcos. Vamos ver como Jesus se relacionava com as mulheres. Primeiro, Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra dele. E a Bíblia diz que assim que a sogra de Pedro é curada, imediatamente ela passa a servi-lo. E esse servir é interessante observar dentro do contexto. As mulheres, a elas não era permitida participar de reuniões onde houvesse homens ali. Os homens conversando, tendo seu momento social, a elas não era permitido servir. Aqui a gente já percebe um tabu sendo quebrado. Jesus é servido pela sogra de Pedro. Ali nós vemos o primeiro grande princípio do discipulado. Jesus aqui está introduzindo um valor que vai nortear o reino de Deus e que deve nortear a igreja até hoje. A palavra serviço ali é a palavra diaconia. A sogra de Pedro está tendo a oportunidade de ministrar. Não é simplesmente um serviço qualquer. E dali ela se torna de fato não apenas uma mulher curada que experimentou um milagre, mas ela vai ser alguém que vai se tornar uma discípula de Jesus Cristo. Como discípula de Jesus Cristo, a gente observa aqui que através dessa atitude de serviço que Jesus permite que ela o sirva, é revelado a mutualidade. É revelado o princípio da mutualidade, da sujeição mútua. Veja que coisa poderosa, Jesus valorizando o serviço dessa mulher. O segundo exemplo que a gente observa é a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Vamos pensar no contexto dessa mulher, meu amigo. Primeiro, ela é mulher. E como mulher, já sabe, não vale nada. Não vai tirar minha frase de contexto, hein? É aquele contexto, a mulher não valia nada. Aí, de repente, ela sofre de fluxo de sangue, 12 anos. Significa, dentro da lei, que ela não poderia ter contato social. Porque, segundo a lei, uma mulher, quando vinha a regra, ela teria que se isolar e ela não poderia tocar em nada ninguém. Tudo aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. E ela própria era impura. Então veja que aquela mulher tinha que viver um distanciamento social constante. Olha que coisa. Outro problema, essa mulher não poderia ser mãe. E a Bíblia diz que quando Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, há uma multidão pressionando Jesus. E de repente aquela mulher está no meio da multidão, que ela não deveria estar, segundo a lei, e ela toca na hora das vestes de Jesus. Aí Jesus sente sair o poder dele e ele fala assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, tem tanta gente aqui. E você diz: quem me tocou? Eu senti sair poder. Quem me tocou? E aí aquela mulher, imagino eu, morrendo de medo. E a situação ali é perigosíssima para ela, né? Acredito eu até que é um risco de vida. De repente, Jesus olha para aquela mulher com um olhar de graça, de amor. Jesus permite aquela mulher falar publicamente. A mulher tem espaço para falar agora com Jesus. Publicamente. Jesus rompe com o mito da contaminação, porque aquela mulher o toca, Jesus não fica impuro. E Jesus permite ela falar. Veja que no reino de Deus as mulheres passam a ter voz. Além
de ter voz, agora essa mulher curada pode ser mãe. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Um outro relato que tem no Evangelho de Marcos é a mulher Cirofenícia. Ela é mulher, ela não é judia e ela tem uma filha. E aí aquela mulher clama. E Jesus fala, não vou curar, não vou fazer milagre, não vou. Não! Mas aquela mulher fala, mas mestre, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Jesus é tocado por aquela mulher, Jesus vê a fé daquela mulher. E Jesus rompe com outro paradigma, que a gente também vai perceber. Jesus dá espaço para as mulheres gentílicas. Jesus introduz todo mundo no reino. E Jesus fala com outra mulher. Você quer ver outro exemplo? A mulher samaritana. Jesus se aproxima dela. Jesus é quem inicia o diálogo. Jesus conversa com aquela mulher. Jesus revela o coração daquela mulher. Aquela mulher é tão impactada que ela vai se tornar agora uma testemunha. Vamos para um outro exemplo, no Evangelho de Marcos. A viúva pobre. Mulher, viúva e pobre. Não é fácil não. E a Bíblia diz que Jesus estava observando a mulher. E ela vai ofertar no gasofilácio. E Jesus vai dizer que ela deu a maior oferta. Gente, perceba qual é o valor que Jesus dá. No reino de Deus, o pobre tem espaço. A mulher tem espaço. E é isso que Jesus espera de nós também. Jesus espera que nós tenhamos a mesma atitude abnegada daquela mulher. Viver no reino de Deus é viver essa humildade, essa entrega total, essa verdadeira espiritualidade em que eu declaro com a minha atitude de que quem me sustenta e quem é meu provedor é o Senhor. E naquele ato generoso ela está dizendo que Deus é o tudo dela, porque Deus é o marido da viúva e o pai do órfão. E Jesus dá voz, dá espaço, traz honra para essa mulher. Para encerrar aqui, veja que interessante. Marcos capítulo 15 e 16 vai relatar os últimos momentos de Jesus, a sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Agora para pensar, os discípulos de Jesus, tudo homem, tudo medroso, foram se esconder. E as mulheres? Onde é que estão as mulheres? Elas estão aos pés da cruz, meu filho. As seguidoras de Jesus, as mulheres valentes, as que não têm medo, elas estavam lá aos pés de Jesus, estavam contemplando, servindo, apoiando o seu mestre até o último suspiro. E veja que privilégio, é a elas o privilégio dado de ver o mestre ressuscitado. E elas vão ser o quê? As testemunhas, as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Oh, minha gente! Olha só como Jesus dá lugar para a mulher no seu reino, como elas têm a primazia. E com isso, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus veio para cumprir o plano redentivo do Senhor, de restaurar a condição do homem e da mulher ao projeto original lá da criação. Jesus dá às mulheres a dignidade, Jesus traz as mulheres para o seu reino e restabelece a condição delas diante do Pai. Quero deixar para você uma frase do saudoso John Stott a respeito disso. John Stott vai afirmar: a igualdade sexual estabelecida na criação, mas pervertida pela queda, foi recuperada pela redenção que está em Cristo. O que a redenção soluciona é a queda. O que ela recupera e restabelece é a criação. Portanto, Jesus restaura a imagem de Deus e torna a todos participantes de sua graça. Aleluia! Terceiro ponto que atesta que o homem e a mulher desfrutam de igualdade diante de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Deixa eu ler para você. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja como a obra de Deus é completa e a Trindade está atuando para restaurar o projeto original de Deus, meu amigo. O Espírito Santo, conforme é relatado em Joel, é derramado sobre toda a humanidade. Humanidade envolve homem e mulher. E o texto não deixa dúvidas. Diz o seguinte: as filhas de vocês profetizarão, e também sobre as servas. Quer dizer, as mulheres não foram excluídas no projeto de Deus acerca do derramamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, Samarai! E com o derramamento do Espírito
Espírito Santo, vieram dons sobre as mulheres. Mas você pode perguntar para mim, as mulheres vão ter espaço com os dons espirituais do serviço na igreja? Mas é claro, meu amigo, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a humanidade. Deus não fez distinção de gênero, Deus foi claro. Aliás, o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não deixou dúvida. Servos e servas, sobre homens e sobre mulheres. Está aqui, o texto está dizendo aqui, está mais claro do que isso, não tem como. É sobre filhos e filhas, servos e servas, mais claro do que isso, não tem como, meu amigo. É sobre todo mundo. E quando diz de derramar o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, tinha homem e mulher lá reunidos. E o Espírito Santo veio sobre todos. E eles começaram a falar em outras línguas. Foi sobre homens e foi sobre mulheres. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, o apóstolo Paulo deixa claro lá que as mulheres estavam orando e profetizando. Inclusive ele dá uma recomendação dentro do contexto, algo muito situacional ali, de que elas deveriam colocar o véu sobre a cabeça na hora de orar e profetizar. E por que elas fazem isso? Porque o Espírito Santo está sobre elas. Elas profetizam e oram porque elas também são impelidas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, que fala a respeito dos dons. Lá está escrito, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os homens e somente os homens é que vão ter os dons para edificação do corpo? É claro que não. Então, veja bem, o Espírito Santo não faz distinção de gênero. O Espírito Santo é derramado sobre todos. Ele é derramado sobre homens, sobre mulheres e mais, sobre crianças, jovens, sobre todo mundo. E velhos, idosos, todos. O Espírito Santo é derramado sobre todos e todas. E uma vez derramado sobre todos e sobre todas, o que a gente percebe? A gente percebe que a proposta, a ênfase da manifestação dos dons é o serviço, ok? Então, se a proposta é serviço, então não há hierarquia, meu filho. No reino de Deus não funciona dessa forma. Jesus mesmo disse lá em Marcos capítulo 10, do verso 42 ao 45, de que nós não somos regidos pelos valores do mundo. O maior que seja o menor. E você já sabe, eu já falei aqui, já dei argumentos sobre o que Jesus pensa sobre as mulheres. Então, o Espírito Santo, ele não faz distinção. E veja, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, quando ele fala lá dos dons para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento da igreja, também não diz, não especifica gênero. Não especifica gênero, ok? Então fica atento ao que o Espírito Santo está falando. Vamos lá, e o quarto e último ponto. O apóstolo Paulo também reforça essa igualdade. Eu acabei de ler, mas eu vou ler novamente. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 28. O apóstolo Paulo diz, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então você percebe que no Novo Testamento a mulher é restaurada a sua posição de dignidade e de igualdade junto ao homem. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus na criação, porque Jesus Cristo deu esse espaço para a mulher, restaurando a dignidade dela, indo contra a mentalidade machista, religiosa da época, e porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos e todas sem distinção. E o apóstolo Paulo não pôde ficar atrás, teve que reforçar esses valores. E deixa eu fazer um adendo aqui muito importante. Quando eu falo aqui de igualdade, não estou falando no sentido político, social do contexto que nós vemos, não. Porque igualdade não é sinônimo de ser igual, tá bom? Gênesis capítulo 2, que é um assunto para outro Pergunte ao Pastor, ali mostra claramente o que Deus projetou para o homem e para a mulher, mas isso não significa que há um rebaixamento ou uma inferioridade, hein? Ali é antes da queda e Deus mostra a questão da complementabilidade. E ali Deus mostra a complementaridade do homem e da mulher na criação, não que um é mais que o outro, tá ok? Então depois a gente vê isso no próximo programa. Agora, pastor, como eu posso harmonizar aquela passagem em que Paulo fala que a mulher deve se sujeitar ao homem, sendo o homem o cabeça? Isso não seria um problema para que a mulher se torne pastora futuramente? Vamos lá, vamos ler a passagem? Vamos ler direitinho? Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele vai dar sequência. Versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Leia o texto no contexto. Efésios 5:21, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: o marido é o cabeção e ele tem que mandar na mulher e a mulher tem que obedecer porque ela é capacho do marido. É isso que Paulo está falando? É claro que não. Paulo está falando o seguinte: sujeitem-se mutuamente no temor de Cristo. A sujeição é mútua, meu amigo. E quando ele fala que o homem é o cabeça, do que ele está se tratando? Olha, o próprio contexto explica. Quando ele fala que o homem é o cabeça, ele está tratando a respeito da responsabilidade do homem para com a sua esposa. Primeiro que ele é o cabeça. Ele é o cabeça no sentido de ser responsável em amar sacrificialmente a sua mulher. É o que ele diz aqui, capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só, a responsabilidade que você tem, essa sujeição mútua passa por esse princípio, de que você deve amar a sua esposa a todo momento, com todo o seu esforço e com a sua própria vida. Porque Cristo entregou a sua vida em favor da igreja. E o paralelo que ele faz aqui do casamento do homem e de uma mulher é de Cristo com a igreja. Cristo se entregou por mim e por você. Foi um amor sacrificial, foi um amor abnegado. Ele se entregou totalmente. Portanto, quando ele diz que o marido é o cabeça, tal qual Cristo é o cabeça da igreja, é no sentido de que nós temos uma responsabilidade de nós amarmos sacrificialmente a nossa esposa. E a segunda responsabilidade é a responsabilidade de cuidar da esposa, assim como você cuida do seu corpo. Ora, ele fala aqui, se você ama o seu corpo, você se alimenta e você nutre o seu corpo, porque é importante como cabeça, você, cabeça desse corpo aqui, você tem que nutrir esse corpo, da mesma forma que você se sujeite a amar a sua esposa, cuidando dela com o mesmo zelo. Você não bate no seu corpo. Você não mutila o seu corpo, você não surra o seu corpo. Então você tem que amar sua mulher, você tem que zelar por ela, tem que dar carinho para ela. Você gosta de sentir carinho, sua mulher também, meu filho. Então você tem que cuidar da sua esposa como o apóstolo Paulo orienta aqui. E é nesse sentido que ele está falando de sujeição. Ele não está usando isso aqui como argumento, aliás, muita gente usa isso aqui como argumento para falar que na igreja o homem é o cabeça e a mulher não pode fazer nada. Pelo contrário, meu filho, é sujeição mútua, é humildade. Não tem essa não. E tanto não tem essa, que aqui não se trata de imposição, de autoritarismo e de controle. O assunto aqui é básico. O assunto aqui, quando ele fala de sujeição mútua, é de serviço, que é o princípio do reino de Deus. A relação de liderança no reino de Deus passa pelo serviço. Você é líder quando você serve. Lembra que Jesus nos ensinou que maior é o que serve? Então, é disso que ele está falando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza, pastor. Tá bom, tá explicado. Então agora como é que o senhor me explica? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, onde o apóstolo Paulo respectivamente diz que as mulheres devem aprender em silêncio e ele não permite que elas ensinem. Bom, vamos por partes? Vamos primeiro para 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero ler com você alguns versículos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 a 5 diz assim: Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, assim mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Agora vamos lá para o versículo 26. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo,
outro tem um ensino, e este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Vamos lá para o versículo 40? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí? Paulo está falando do que aqui? Dentro do contexto lá do versículo 34, que ele fala para as mulheres permanecerem em silêncio. Do que Paulo está tratando aqui, meu irmão? É importante ler essa passagem dentro de todo o contexto. Se você olhar o capítulo 11, versículo 5, olha o que Paulo vai falar aqui. Ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Veja que interessante. Paulo aqui não está condenando as mulheres de orar e profetizar. O que ele está chamando a atenção dentro do contexto aqui de Corinto é que as mulheres usem o véu. Porque lá havia um contexto de que havia prostitutas cultuais se convertendo e elas raspavam a cabeça. Então, para que não houvesse nenhuma complicação, era necessário que as mulheres usassem o véu. E também era, no contexto em geral, que as mulheres cobrissem a cabeça, porque o cabelo é a intimidade da mulher. Naquele contexto, uma mulher de cabelo exposto, ela estava comunicando algo muito próximo da luxúria, sabe? Porque o cabelo era a intimidade da mulher. Então veja aqui, Paulo está dizendo o seguinte: mulher, você ora, você profetiza, faz o seguinte, cobre a cabeça. Só por uma questão contextual aqui, situacional, cultural. Mas ele não está falando, pare de orar e pare de profetizar. Simplesmente cubra a cabeça. E aí você lê capítulo 12, capítulo 13, aí vem o 14. Aí no 14, ele está falando aqui, a partir do versículo 26, da ordem do culto. E ele fala, olha, eu quero que as mulheres permaneçam em silêncio. Ele está proibindo aquelas do capítulo 11 de orar e profetizar? Não é isso que ele está fazendo. Paulo, meus queridos, ele está querendo simplesmente que o culto seja algo organizado. Se você olhar também, 1 Coríntios capítulo 11, você vai lembrar que ele dá uma repreensão forte nessa igreja, porque eles estavam fazendo a maior bagunça na Santa Ceia. Ninguém esperava por ninguém. Olha, a igreja de Corinto, irmãos, era uma verdadeira balbúrdia, era uma bagunça, era um culto desorganizado, era gente profetizando, era oração, ninguém esperava por ninguém, era um povo mal educado. E o apóstolo Paulo então quer pôr ordem no culto. Você tem que entrar dentro da igreja de Corinto, entrar comigo na história para você entender o que está acontecendo ali. Paulo quer, olha, na Santa Ceia, esperem uns pelos outros, sejam decentes. Quando vocês forem orar, por favor, que vocês façam isso de uma maneira ordenada. Vai profetizar, vai trazer uma palavra, por favor, que vocês também respeitem. Mulheres, pare de ficar fazendo perguntas no decorrer do culto, vocês atrapalham. Desse jeito não, por favor, aprendam em silêncio, não fiquem nesse converseiro, nesse salseiro no meio da igreja. Eu quero que vocês fiquem em silêncio, por favor, vamos manter a ordem do culto. E quando a sua irmã estiver orando e profetizando, que ela use o véu e que todas respeitem e escutem. Está entendendo qual é o espírito, qual é a maneira correta de interpretar o texto e a história que está acontecendo ali? Agora eu entendi! Então, meu amigo, em resumo, a igreja de Corinto era uma igreja muito conturbada. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui não é proibindo as mulheres de falar. Ele simplesmente não quer que seja uma feira o nosso culto. Só entre nós aqui. Fala a verdade. Não acontece isso nas nossas igrejas, não? A gente está pregando, a mulherada está conversando, vai lá no fundo da igreja. Fica quietinha, viu? Tá vendo? Paulo está falando. Beleza, pastor, entendi 1 Coríntios 14. E agora? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 15, hein? Parece que a coisa ali é mais complicada. Vamos ler a passagem para você entender? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 15. Famoso texto usado pelos nossos irmãos reformados para dizer que mulheres não podem ser pastoras. Vamos lá. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas será ela salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Pastor, agora pegou, hein? Tudo bem, meu filho, vamos lá.
Vamos entender o contexto. Mais uma vez, minha gente, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 14, vamos até aí por enquanto, está falando da ordem do culto. Aliás, meus irmãos reformados, vamos ler o texto dentro do seu contexto bonitinho? Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. E aí ele continua, a mulher aprende em silêncio. Meu amigo, se você vai interpretar esse texto literalmente e aplicar ele no século XXI, se essa é a hermenêutica que você vai usar, me explica uma coisa. Por que os irmãos não levantam a mão todas as vezes que eles oram? Porque eu estou dizendo, tem que levantar as mãos. Me diz uma outra coisa. Por que as mulheres passam batom, fazem o cabelo, colocam brincos e se preparam para o culto? Porque dentro do contexto é isso que ele está falando. Não é isso? Ou vai ter parte aqui que é inspirada pelo Espírito Santo, vai ter parte aqui que é situacional. Não, meu filho, ou a gente lê tudo literalmente e sempre está escrito. Detalhe, versículo 15, ele diz que as mulheres, elas vão ser salvas se permanecerem em amor com seus filhos ali, né? Será salva tendo filhos. E a estéril? O que você me diz da estéril? Que não pode ter filho. Como é que ela vai fazer? Então, ou a gente analisa o texto dentro do contexto, ou então a gente leva a interpretação de 1 Coríntios literal de cabo a rabo, do começo ao fim. Porque não dá para ter meia hermenêutica, uma hermenêutica de uma forma em uma parte de 1 Timóteo e uma hermenêutica diferente em outras partes de 1 Timóteo. Ou é ou não é. Você está entendendo? Como diz alguém por aí, sim ou não? Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte, vamos entender o contexto. O evangelho é algo inovador. O apóstolo Paulo, ele é alguém que vai inovar. Primeiro, a igreja não está na sinagoga, né? A igreja está nas casas. As mulheres, não era permitido a elas participar de reuniões onde havia homens. Aí os homens, agora vão ter que dar espaço para as mulheres nas reuniões públicas. Elas entram nas casas para participar da igreja. As mulheres greco-romanas, não lhes era permitido estudar. O índice de analfabetismo era extremamente elevado entre as mulheres naquele contexto. E o apóstolo Paulo, sabiamente, vai matar 2 coelhos com uma paulada só. Ele vai trazer as mulheres para essas reuniões e ele vai pedir que elas aprendam em silêncio, dentro desse contexto aqui da igreja de Éfeso, que é diferente do contexto da igreja de Corinto. Por que, minha gente? Elas precisam estar dentro. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, olha o que Paulo vai dizer. Quando ele estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então para pensar. Você é mulher, num contexto machista, em que as mulheres não poderiam participar de uma escola, aprender a ler e a escrever. E aí agora elas entram na igreja porque elas precisam ouvir a palavra, precisam conhecer o evangelho. E elas, em sua grande maioria, são analfabetas. Além de terem que aprender por audição, o apóstolo Paulo tem que combater os falsos mestres que ensinavam verdades distorcidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, olha o que ele vai dizer aqui. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos. Veja que este é o contexto em que esses falsos mestres que deturpavam o evangelho se aproveitavam das mulheres que eram analfabetas. Então, o apóstolo Paulo não podia deixar as mulheres de fora. Elas precisavam estar dentro da igreja. E é claro, elas eram analfabetas, elas não tinham como argumentar. E elas tinham que aprender em silêncio, porque se elas ficassem levantando a mão toda hora e fazendo perguntas, elas atrapalhariam. Então elas precisavam perguntar para os seus maridos em casa, alguns deles que tinham um pouco mais de instrução. Percebe?
E é claro que elas não tinham condições de ensinar ninguém. Elas eram presas fáceis, elas não tinham condições de debater com esses falsos mestres e com aqueles que entravam nas casas com esses discursos cheios de coisa doce. E elas não tinham discernimento até hoje no nosso meio, no Brasil, nesse Brasilzão nosso. Se você vai lá em certas regiões, aqui no interior de São Paulo, aqui na capital, nos extremos, onde as pessoas não têm instrução, elas são presas fáceis para esses falsos mestres. Se elas são presas fáceis, elas também não têm condições de ensinar, meu amigo. É disso que Paulo está falando. É disso que ele está falando. E quando ele usa aqui essa expressão, Eva foi enganada, é claro que Paulo aqui não está sendo, ele não está usando aqui de uma doutrina. Que o apóstolo Paulo está aqui constatando um fato. As mulheres foram enganadas, assim como as mulheres foram enganadas lá, elas podem facilmente ser enganadas hoje. Mas não pelo fato de serem mulheres, é porque elas eram mulheres que não tinham conhecimento. E eu vou mostrar para você que em Roma já é um outro contexto. Em Roma, qual é o contexto de Roma? O contexto de Roma é que Priscila vem na frente de Áquila. Porque Priscila era uma mulher que trabalhava bastante. Tinha diaconisa Febe. Tinha Júnias, que para alguns é tido como uma apóstola. Veja que o contexto de Roma, capital, onde estava o conhecimento, as mulheres já eram mais instruídas, já tinham mais espaço. E o apóstolo Paulo, em momento algum, você vê na sua carta aos Romanos, alguma instrução proibindo as mulheres de falar. Percebe? O contexto histórico, o contexto da cidade, o desenvolvimento, é outra realidade. Então vamos lá, vamos frisar. 1 Timóteo capítulo 2. Por que Paulo diz que as mulheres, elas não podem falar? Primeiro, de modo geral, as mulheres não tinham instrução nas escrituras e elas eram presas fáceis para os falsos mestres. Segundo, havia muito erro disseminado na igreja de Éfeso. Era um ambiente muito perigoso para um povo analfabeto que não tinha instrução. Terceiro, conforme nós vimos lá em 2 Timóteo capítulo 3:6, as mulheres que não tinham instrução recebendo os falsos mestres em suas casas poderiam mais rapidamente disseminar falsos ensinos. Agora, meu amigo, se você quer aplicar esse texto literalmente, então vamos lá. Seja fiel, vai. Seja fiel. Proíbe a tua mulher de se maquiar, proíbe a tua mulher de ir no cabeleireiro, tá entendendo? Faz ela usar agora véu, manda ela ficar quietinha no culto e no máximo que ela tenha filhos, beleza? Vai chorar! Mas aí, pastor, diante de tudo isso, vamos ou não vamos ordenar as mulheres? Vamos lá, meu amigo, vamos pensar. Em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho é única. A mensagem do Evangelho é única. As mulheres hoje ganharam espaço na sociedade. As mulheres estão muito à frente de muitos homens. Temos doutoras, pós-doutoras. As mulheres hoje não são mais presas fáceis para os falsos ensinos. Há muitas mulheres que estão pregando a palavra com zelo doutrinário, muito mais do que muito homem aí que diz ser aquele que tem autoridade para pregar a palavra e anunciam heresias. Fala a verdade, meu irmão, tem muita mulher que está dando show em muito pregador dos nossos tempos. Então, a mensagem é única. E vale ressaltar que o apóstolo Paulo ensina que a autoridade da mensagem não está no pregador. A autoridade da mensagem está no conteúdo da mensagem. Nós somos despenseiros da palavra de Deus. Somos mensageiros. A mensagem não é nossa, a mensagem é dele. Então, neste sentido, no que as mulheres estão impedidas de proclamar o Evangelho? Se a mensagem é única, se a mensagem é a mesma. E Jesus, inclusive, as usou para levar essa mensagem. Porque no que consiste a mensagem, conforme a gente vê em 1 Coríntios capítulo 15? Que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, ressuscitou e está vivo. Não foi isso que as mulheres fizeram? Anunciar? Quando Jesus ressuscitou? Que o mestre que morreu pelos nossos pecados está vivo? Então, a mensagem é uma só. E por ser essa única mensagem, obviamente que num contexto lá de Éfeso, em que as mulheres eram analfabetas, eram presas fáceis para falsos ensinos que estavam sendo difundidos naquele contexto, e recebiam esses falsos mestres em suas casas, podendo facilmente
levar essa mensagem por não ter discernimento, era melhor que elas não ensinassem mesmo. Então, a mulher hoje pode sim proclamar o Evangelho, porque ela tem muito conhecimento, muito discernimento, tem o mesmo acesso que a nós homens na preparação, no conhecimento, no conteúdo, e elas podem proclamar sim as boas novas de Jesus Cristo. Aliás, eu tenho uma lista de mulheres que eu conheço que coloca muito homem no chinelo. Tem uma pastora nossa, meu filho, lá no interior da Bahia, na nossa denominação, na Igreja Metodista Livre. Eu falo que ela é John Wesley na versão feminina. A mulher foi lá, desbravou, criou uma escola, prega, faz discipulado, agora abriu uma outra igreja no interior, agora já está em outro estado, abrindo trabalho, proclamando a palavra, gerando liderança. Vai dizer se o Espírito Santo está movendo essa mulher ou não? Se a autoridade do Senhor não está nessa mulher ou não? Está aí os frutos. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Pastor, qual é o outro motivo? O segundo motivo que eu te dou, porque mulheres podem ser ordenadas. A liderança, o estilo de liderança. Veja que o estilo de liderança de Jesus não é uma liderança hierarquizada, é uma liderança de serviço. Jesus nos deu exemplo ao formar a sua equipe de 12. E Jesus também tinha as mulheres próximas dele. Veja que o padrão de Jesus, quando nós falamos de liderança, é um padrão baseado no serviço. Maior é o que serve. E é uma liderança colegiada. Muito pastor homem aí está liderando a igreja com autoritarismo e não segue o modelo bíblico de uma liderança colegiada. Quando a gente vê a igreja de Roma, o apóstolo Paulo menciona lá, 1/3 das 25 pessoas que ele menciona são mulheres, diaconisas, líderes que estão ali influenciando. Priscila, certamente essas pessoas estavam ensinando, estavam ministrando e faziam parte das decisões. Nesse sentido, não existe um maioral entre nós. Uma mulher pode sim liderar a igreja, tendo um corpo, uma equipe auxiliando-a com seus dons. Porque nessa liderança de serviço, o que nós vamos precisar é uns dos outros. Então quem vai estar à frente não importa. Não se trata de hierarquia, meu filho. Se trata de chamado, se trata de dependência do Espírito, se trata de serviço. Terceiro, humildade. A mulher pode sim ser ordenada e liderar com humildade, assim como os homens. A sujeição na liderança, numa igreja saudável, é uma liderança de sujeição mútua. Ninguém é maior do que ninguém. Se for assim, estamos desobedecendo Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45. E para fechar, eu quero ler para você o que a Igreja Metodista Livre pensa a respeito da ordenação feminina e do papel da mulher na igreja local. A Igreja Metodista Livre diz a respeito do tema: os metodistas livres reconhecem que Deus concede dons espirituais de serviço e liderança tanto a homens como a mulheres. Visto que homem e mulher são ambos criados à imagem de Deus, tal imagem é mais plenamente refletida quando ambos, mulheres e homens, trabalham em união em todos os níveis da igreja. Portanto, todas as posições na igreja são acessíveis a todos que Deus chamar. Veja que todos os argumentos que eu apresentei para você nesse estudo estão resumidos aqui na visão da Igreja Metodista Livre. Meu amigo, vamos dar espaço para as mulheres. Elas são bênção. Eu louvo a Deus pela minha mãe, louvo a Deus pela pastora Dalzira, louvo a Deus pela pastora Áurea, louvo a Deus pela pastora Nilzete, que são as mulheres que passaram pela minha vida e que ministraram, que me prepararam, que investiram na minha vida. Louvo a Deus pelas professoras da escola dominical, tia Vilma, tia Eliana, tia Conceição, que foram minhas professoras. Louvo a Deus pelas minhas líderes que ministraram sobre a minha vida na adolescência, tia Eliana, Sandra Inácio. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Se não fossem essas mulheres, aonde é que eu estaria hoje? E eu louvo a Deus, claro, pela mulher mais linda do mundo, a Andréia, e pela Gigi, minha filhota, uma futura grande líder na casa do Senhor. Pessoal, vocês gostaram do estudo? Eu quero agradecer a paciência que você teve de me acompanhar até agora. E eu agradeço a pessoa que viu essa pergunta, que foi a Lídia Paula. Lídia Paula, você mandou bem, hein? Quero agradecer pela oportunidade de esclarecer esse assunto tão complexo.
E por favor, gente, não deixem de dar o seu like, não deixem de compartilhar. Ah, e um detalhe importante, se você tem dúvidas, por favor, compartilhe, mande para nós, pergunte ao pastor. Você pode mandar para o meu WhatsApp, pode mandar para o WhatsApp do Mares, pode mandar por e-mail, está tudo aí na descrição. Você não perca a oportunidade de jogar as suas perguntas. Olha, peço até desculpa porque esse primeiro foi um pouco extenso devido à complexidade do assunto, tá bom? Não perca o próximo, pergunte ao pastor.